Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente faz por esse livro do Café com Deus Pai, do Júnior Rochiroma. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos para o dia 12 de março. Glória a Deus. Vamos lá? A palavra-chave de hoje é rota. E a nossa leitura está lá no Salmo 32. Vou pegar aqui a Bíblia. Vamos lá. Salmos 32. A bem-aventurança de quem recebe o perdão. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como o calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas, em tempo de poder te encontrar com efeito. Quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegre-se no Senhor e regozijem-se justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Glória a Deus. Agora vamos para o devocional. 12 de março. A direção certa. A direção é mais importante que velocidade. Quando chegaremos à fronteira da Mísia? Quando chegarem à fronteira da Mísia, tentarão entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Quando chegaram, na verdade, quando Paulo estava em sua segunda viagem missionária, tinha a intenção de ir para um lugar chamado Bitínia. Mas Deus queria na Macedônia. É como se você fosse fazer uma viagem que já tivesse comprado a passagem aérea, reservado os assentos, mas de forma abrupta algo impedisse que você precisasse mudar de destino. Saiba que muitas vezes uma porta fechada nos leva diretamente à vontade de Deus. É como um semáforo interior sinalizando com a cor vermelha para não seguirmos na direção que pretendemos. Paulo, em seu coração, desejava ir para a região da Bitínia, a fim de pregar o Evangelho, mas essa não era a vontade do Pai. Talvez Paulo tenha se frustrado com isso, mas logo Deus lhe deu uma nova direção e foi a partir desse lugar que o Evangelho cresceu, frutificou e se espalhou por todo o mundo. Aprendo que uma porta fechada pode gerar frustração no primeiro momento, mas se nos mantivermos obedientes e confiantes, veremos que a promessa está logo à frente. Ainda que você esteja com a sensação de que perdeu uma boa oportunidade, compreenda que o Pai pode fechar as portas para proteger e direcionar para coisas maiores. Como você tem reagido quando as coisas não saem de acordo com o planejado? Nesse momento, temos grandes oportunidades de provar nossa fé
a nossa fé e aprendermos a descansar e confiar em Deus. Não podemos ter dúvidas do amor e do cuidado dele para conosco. Seja fiel ao direcionamento que receber ao céu, simplesmente confie, pois melhor ainda está por vir. Lembre-se do seu verdadeiro destino em Deus. Eu acho muito interessante esse texto de Atos 16, porque Paulo, ele estava na segunda viagem missionária dele, gente, assim, cheio de expectativa. Ele tinha certeza que ele tinha que ir para Bitínia. Certeza. Sabe quando você tem certeza de um negócio? Certeza, ele só foi. Ele estava indo para espalhar a palavra, para pregar os quatro cantos, para instalar novas igrejas ao longo do mundo, né? E ali o Espírito de Deus, ele teve resistência em uma porta e ele entendeu que era o Espírito de Deus. Ele deu a volta todinha, ele foi para Macedônia. Na hora que ele foi para Macedônia, o evangelho fez assim, ó, pá, explodiu. O evangelho foi, as pessoas da Macedônia foram alcançando outros povos e outros povos. E olha, foi assim, um mover, um entregar. Depois, quando ele volta lá, ele consegue pregar. Mas às vezes, a gente precisa entender que as portas fechadas também é Deus. Qual porta se fechou na sua vida e você ficou julgando Deus? Qual porta se fechou na sua vida e você está tentando abrir? Não force portas. Às vezes é a porta de um coração que está fechado para você. Às vezes é um relacionamento. Às vezes é a porta do povo, até do seu trabalho está fechada para você. E você está ali tentando aquela porta. Qual é a porta na sua vida que ao invés de esperar abrir, você está forçando? Qual é a porta que você tem forçado na sua vida? Porque nós, de vez em quando, sim, sabe, quase sempre, a gente fica forçando situações, forçando portas para que ela se abra. A porta abre, mas machuca a mão, machuca o coração, cansa. E a porta fica lascadinha, assim, não fica naquele... Não tem aqueles lascados? Não sai lascado? Sabe o que é isso? É a porta que não era para você entrar e você forçou. Quantas vezes a porta está machucando a minha mão? Quantas vezes a porta está machucando sua mão? E a gente está ali, ó, insistindo naquele lugar, naquela porta, sendo que Deus tem um leque de oportunidades. Você sabe o que Deus tem para mim? Deus tem para você Macedônia. Lembra dessa palavra? Lembra? Paulo, ele entendeu. As portas de Bitínia se fecharam? Ele entendeu. Ele deu a última, ele deu a volta, ele foi para Macedônia. E ali começou a espalhar de fato, assim, o evangelho para todos os povos. O povo quis, o povo da Macedônia amou. O povo foi conquistando o povo. As pessoas foram contando para outras pessoas o que Jesus estava fazendo, quem era Jesus na terra, onde o evangelho estava indo. O evangelho só chegou até aqui, só chegou até você por causa daquela estratégia que ele mudou, porque Deus fechou aquela porta. Porque se Deus não tivesse fechado a porta de Bitínia, talvez o evangelho tinha ficado por ali. Talvez, pronto, tá bom. Povo frio, sabe? Povo que não ouvia. E aí, não. Na hora que eles receberam de um outro jeito, numa outra história, numa outra trajetória. Meu Deus, como é forte isso. Qual é a porta que você tem forçado? Qual é a porta que tem machucado sua mão? Solta o trinco. Solta essa chave. Solta essa porta. Não é para ir para ela, rodeia, vai para outra. Sabe por quê? Porque nessa manhã Deus me levantou para me dar uma nova direção e te dar uma nova direção. Deus nos levantou nessa manhã para que eu e você pisemos em outros lugares. Deus nos levantou nessa manhã para que nós dois, eu e você, pudéssemos acessar outro território. Deus vai te colocar em um outro território. E nesse território
você vai ser bem recebido. E quando você for bem recebido, você vai se lembrar do que eu tô falando. Aí sim, talvez aquela porta lá que você estava tentando forçar, ela não é para esse tempo. Talvez seja ela sim. Talvez seja esse lugar que Deus quer que você esteja aí, mas que você tem que pisar em outro lugar antes. Calma, calma. Se a porta não está abrindo, não força ela. Vai para outra porta. Existem portas abertas. Foi muito interessante. Ontem eu estava num grupo de mulheres e eu tinha que mandar uma palavra. E Deus me disse ontem, Polly, fala de portas. E eu orei, eu falei de portas. E eu falei daquele texto, bate na porta até ela abrir. O texto de Mateus. E que Deus colocava diante de nós, depois naquele texto de Apocalipse, uma porta aberta. Que Mateus 7, depois Apocalipse 3, 7 também. Depois uma porta aberta diante de nós e que ninguém poderia fechar. Porque quando a porta que Deus abre, ela não fecha. Quando é a porta que o próprio Deus abriu, ela escancara. E ontem Deus me falava, porta, vai ter porta. Vai ter porta. E hoje Deus está dizendo, cuidado, não força. Não força. Vai ter porta aberta, mas não força. A porta está aberta. Só que eu tenho que saber qual é. Deus quer nos dar nessa manhã uma nova direção, novas portas, novas oportunidades, novos recomeços, novos caminhos. Eu quero te perguntar se você está com o coração disposto a aceitar a nova porta que Deus tem para você. E detalhe, quando é de Deus, a porta é boa. Pode até, meu Deus, eu vou para cá, vai para cá. Mas na hora que você abrir a porta, você vai entender que havia propósito em Deus fechar a outra porta. Feche seus olhos e vamos orar. Deixa eu pegar uma aguinha aqui antes. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, Senhor. Te adoramos na beleza da tua santidade. Te agradecemos, Pai, pelas portas que o Senhor fecha. Ainda que doa, nós te agradecemos, porque nós sabemos que aquelas portas não eram para nós. E te agradecemos pelas portas que o Senhor abre. Nessa manhã nós te pedimos, Espírito Santo, nos dê uma nova direção, um novo recomeço, uma nova história, uma nova porta, uma nova trajetória, um novo destino. Senhor, se Bitínia não abrir, chega Macedônia. Que a gente chegue até Macedônia, Senhor. Qual é a Macedônia da nossa vida, Senhor? Nos leve a Macedônia, Pai, para que ali os nossos frutos frutifiquem, a nossa semente possa se expandir e nós possamos entrar nos atos de louvor, cantando cânticos, Espírito Santo. Em nome de Jesus, abre a porta que o Senhor tem para nós e fecha a porta que o Senhor não tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Aí a gente faz uma oração como essa, pedindo para Deus de fato fechar a porta que Ele não tem para nós. Aí tu sai aqui do devocional e tu quer forçar a porta. Não faz isso não. Deus tem uma porta para você. E essa porta vai ter um terreno sólido e vai frutificar o teu ambiente. Deus tem um ambiente fértil para você. Cuidado. Cuidado e não tá forçando, para não forçar uma porta que ainda não é hora dela ser aberta. Glória a Deus. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar o nosso devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que eu e você estamos aqui todos os dias. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.